Conversa QB com Carlos Bastos. Não sei se lhe acontece muitas vezes ter dificuldade em dizer não a alguma coisa, mas hoje vai aprender a dizer não, mas sem se sentir culpado. O meu convidado chama-se António Sacavém, escreveu precisamente um livro que é assim que se intitula, Aprenda a Dizer Não Sem Culpas. É professor da Universidade Europeia, professor convidado no IPAM e na Católica Lisbon School of Business and Economics, é fundador da António Sacavém Communication Academy, realiza bastante investigação nestas áreas da liderança, da comunicação, do contágio emocional e por aí fora, e está cá hoje porque o seu trabalho também tem sido vindo a ser partilhado em diversos canais de televisão e agora também na rádio. É verdade. Olá, António. Olá. Obrigado por estar aqui. Obrigado eu. Então, temos muita culpa. Sentimos culpas em dizer não. Isto é um bocadinho estranho, não é? Parece que o não está associado a esta questão da culpa. Às vezes dizemos que não e depois sentimos egoístas e lá vem a culpa a seguir. Outras vezes dizemos que sim e sentimos culpados porque queríamos na realidade dizer que não. Até aqui uma pescadinha de rabo na boca e parece que a malandra da culpa quer andar aqui muito próxima do não. Na realidade, a próxima do não deve andar o sim. Portanto, o sim, o não, são aqui ambos elementos do processo de tomar a decisão. Mas a culpa não tem que estar próxima do não. É possível nós aprendermos a dizer um não e não nos sentirmos culpados. Aliás, há diversos tipos de não. E dar lugar a outro tipo de sentimentos, de emoções um bocadinho mais habilitadoras, não é? Como o conforto, como a liberdade. No caso de estarmos a ser alvo e vítimas de manipulação, alguma sensação também de alívio que advém do facto de dizermos não, marcamos a nossa posição, estabelecemos os limites nessa situação em concreto e, sobretudo, um tipo de não que é mais habilitador, que é o que eu chamo de um não positivo. Como é que é isso? É dizer que não, mas levar a conversa para o lado mais feliz. Sim, basicamente podemos ver isto desta maneira. O não positivo é o preço a pagar para um sim maior. E se nós virmos grandes exemplos como o Nelson Mandela, uma Malala, uma Telma Monteiro, grandes exemplos de liderança, nós vemos que eles tiveram que sacrificar, no caso do Nelson Mandela, a sua liberdade durante 18 anos, para depois conseguir, na realidade, contribuir com um bem maior. Neste caso, a união da África do Sul, o caso da Malala, dizer não ao facto de não poder estudar. É curioso porque a minha filha mais velha já há algum tempo chegou a casa muito contente porque havia greve na escola e eu sabia que ela tinha lido o livro da Malala, Eu Sou Malala, e perguntei-lhe, filha, mas porquê é que estás tão contente? Olha, porque hoje há greve e eu não tenho que ir à escola. E eu perguntei-lhe, lembras-te daquele livro da Malala que tiveste a ler nas férias? Lembro, pai, gostei muito. E eu disse, de facto é curioso, não é? Nós aqui deste lado ficamos contentes porque não temos aulas. E há crianças, jovens, do outro lado do mundo, neste caso do Paquistão, que estão disponíveis para lutar, neste caso até pagarem com a vida, para terem direito à educação. E a Malala é uma grande inspiração. Mas o não que ela teve que dizer, de facto, para poder neste momento ser uma inspiração, foi a vítima do atentado, como sabemos, ser uma inspiração para tantos jovens à volta do mundo. E quem fala disso fala também de uma atleta de alta competição. O não às saídas à noite, o não a uma alimentação desregrada. Portanto, daí nessa perspectiva o não positivo pode ser também um caminho para um sim maior. Se o nosso objetivo não for o objetivo egoísta. E não há idade, não é? Quer dizer, esse exemplo da Malala é um exemplo disso mesmo. Quer dizer, isto não há uma idade para se dizer não. Não há uma idade para se dizer não e não há uma idade para nós aprendermos a dizer não. Naturalmente que se os nossos filhos aprenderem desde pequeninos a perceberem a importância do não, e nós somos um exemplo também nessa matéria, tendencialmente serão pessoas mais felizes e mais bem resolvidas com a vida. Porque o não geralmente está associado ao tema da confiança. Não é tanto falta de coragem, é confiança. Eu sentir-me confiante para dizer um não e também um não competente. Sim, porque isto pode ser verdade para o mundo do trabalho, pode ser verdade para um pai que tem que dizer um filho ou uma filha que, sei lá, quer ir passear à noite. Precisamente. E o não e o sim fazem parte da vida. E por vezes tendemos a ir para o sim precisamente porque é o caminho mais fácil. Mas o sim, na realidade, também deve ser um sim consciente. De qualquer maneira, o não competente é um não que pode ser positivo, é um não que pode ser assertivo, no caso, por exemplo, da manipulação. Nós estamos a ser, no fundo, sugados por um processo de manipulação, ou vítimas de manipulação. O não
assertivo pode ser muito útil logo num estádio, portanto, inicial desse processo. Imaginemos o caso de um chefe que se vira para um dos seus colaboradores e lhe diz: olha, se você apoiar a minha iniciativa nesta reunião, vou-me esquecer dos fracos resultados de vendas que a sua equipa teve este trimestre. Ora, isto é claramente um processo de manipulação, e aqui esse colaborador tem uma opção: ou alinha com o chefe, ou diz um não assertivo, entre outras hipóteses, naturalmente. O não assertivo poderia ser: eu não me sinto confortável com portanto, não me sinto confortável em fazer aquilo que me pede. Por princípio, assumo a responsabilidade pelos meus resultados e da minha equipa. Isto é um não assertivo. É um não que estabelece limites, não carece de que sejam dadas muitas explicações. Mas o não talvez mais útil é o não positivo. Esse é mais amplo porque exige que nós saibamos muito bem aquilo que é o nosso objetivo, como é que esse objetivo nos serve a nós, mas também nos serve àqueles que nos rodeiam, ou um bem maior, se assim quisermos chamar. Exige que nós compreendamos as nossas necessidades, mas sobretudo os sentimentos e as necessidades do outro. Portanto, convida-nos a, no fundo, percebermos, compreendermos melhor o outro, e depois, por fim, procurarmos ativamente uma solução, que agora se fala muito, a solução win-win, não é? Um ganha-ganha para mim, mas um ganha-ganha também para a outra pessoa. Portanto, é um não, se quisermos, mais maduro, um não mais informado, um não mais habilitador. Certo, e que de alguma maneira também não deixa a outra pessoa em xeque. Não deixa a outra pessoa em xeque, portanto, permite-nos manter focados naquilo que é o nosso principal objetivo, desejavelmente a favor de um bem maior, e permite-nos também manter uma relação saudável, madura. Se calhar damos um exemplo prático já a seguir para ficarmos com uma ideia melhor Precisamente. também do que estamos a conversar. Exatamente. O António Sacavém tem este livro, Aprenda a Dizer Não, sem culpas, e a ideia é esta, é como o não positivo pode transformar a sua vida. Já lá vamos. Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store. O meu convidado hoje chama-se António Sacavém. Ele já foi coach de CEOs, de executivos de empresas, de atletas, de celebridades. Tem agora um livro novo que se intitula Aprenda a Dizer Não, sem culpas. Estamos a falar sobre isto. Porque é que é tão difícil às vezes dizer não? Porque é que o sim às vezes é uma saída tão mais airosa? Se bem que às vezes pode não nos apetecer, não é? De repente estamos cheios de trabalho. Ainda bem, pedem-nos mais trabalho. A nossa vontade é dizer não. Só que às vezes dizemos sim, para não parecer mal, não é? Sem dúvida. E a realidade é que isso hipoteca um sim maior. Ou seja, nós atingimos um objetivo que é importante para nós, ao serviço não é maior. O caso existem, no fundo aqui existe este, há bocado falávamos da questão da culpa, existe este mecanismo da culpa. E há talvez 3 pontos de reflexão importantes para quem nos ouve. E o primeiro é: nós não é por dizermos não a um comportamento que estamos a dizer não à pessoa. Ou seja, posso estar a dizer não a um pedido, posso estar a dizer não a uma oferta, posso estar a dizer não a um comportamento, mas ainda assim quero manter uma relação de qualidade com a pessoa. Portanto, estou a exercer a minha liberdade do não. Depois, não é por dizer não que faz de mim uma nega entre aspas, ou seja, em alguém que tem sempre o não na boca. Porque amanhã, noutra circunstância, posso dizer um sim, se isso for ecológico para mim. E em terceiro lugar, nós somos responsáveis pelas nossas ações, mas não somos responsáveis pelos sentimentos dos outros. Não é que nós não sejamos convidados, até no processo do não positivo, a perceber as necessidades e os sentimentos dos outros, a compreendermos e até a manifestarmos para que o outro entenda isso mesmo. Mas de qualquer modo nós não somos responsáveis pelos sentimentos dos outros. Isto é fácil de compreendermos se pensarmos o seguinte: perante uma determinada ação, algo que eu diga a alguém, uma pessoa A pode responder, eu posso dizer-lhe, por exemplo: olha, agora vais começar a viajar sozinho, um filho adolescente. E ele diz, e um deles fica muito contente porque imediatamente satisfaz a sua necessidade de liberdade. E um outro, que tem mais necessidade de conforto, de segurança, de ordem, sente, no fundo, um frio a subir-lhe pela coluna vertebral, porque quer partilhar o perigo de uma viagem. Ou seja, pessoas diferentes sentem de forma diferente uma mesma ação. E até a mesma pessoa.
Nós todos, enfim, já nos revimos nisto. Num dia que estamos muito bem, nós estamos perfeitamente preparados, dizem-nos uma coisa às vezes que nós nem gostamos, nem relevamos, andamos para a frente, porque estamos bem, sentimos bem, não estamos para estar para ali virados. E há dias em que estamos mais sensíveis, acordamos com os pés de fora, acordamos um bocadinho mais reativos. Qualquer coisinha nos belisca, não é? Nos faz reagir. E por isso, e nessa medida, nós de facto somos responsáveis pelas nossas ações, mas não somos tanto responsáveis pelos sentimentos dos outros. Estes 3 pontos de reflexão são importantes para nos ajudar a lidar melhor com a culpa que está associada ou não. O livro tem uma série de ferramentas que ajudam a pessoa a dizer não àquilo que é acessório, para dizer sim àquilo que é realmente importante na sua vida. A gerir, lá está, o processo de culpa, a gerir a manipulação logo no estado inicial, e, sobretudo, dizer não e continuar com uma relação habilitadora, positiva, saudável com a outra pessoa. Seja ele o chefe, que sou convidado a dizer que não, porque ele me pede para ficar até mais tarde, precisamente no dia de anos do meu filho, e eu combinei com ele que ia chegar mais cedo e ia acompanhá-lo. Seja em qualquer outra circunstância. Por isso, o não, o positivo, tem estas duas vertentes que são muito ricas, que é eu manter-me focado naquilo que é importante e ao mesmo tempo manter uma relação saudável. Isto é tão ou mais importante. E eu posso adequar isto, por exemplo, a uma vida de um casal. Precisamente. E, portanto, aliás, o livro está recheado, acredito eu, de um conjunto de exemplos muito práticos e, sobretudo, de casos práticos. Nós temos casos práticos aí, estão escritos casos práticos tanto para a esfera pessoal como para a esfera profissional. De exemplos paradigmáticos. Aliás, basta abrir o livro, nós temos aqui logo uma série de casos práticos relacionados, por exemplo, no caso da profissional, o caso 4 é a Ana não consegue dizer não ao chefe. Ora, como é que isto pode ser, como é que isto poderá acontecer? O caso, por exemplo, ao nível da esfera mais pessoal, o caso 3, diz o Manuel receava perder um amigo caso não lhe emprestasse o dinheiro de que este necessitava. Portanto, há aqui um conjunto de casos, são 6 ao todo, para além de todos os exemplos que surgem no livro, que visam apoiar a pessoa que está lá em casa a sentir-se mais confiante para dizer um não competente, porque este não são 3 palavrinhas só, não é? E nós todos já ouvimos, e se calhar já dissemos, eu lembro-me, não é não. Mas é simples dizer não, mas talvez não seja fácil dizer um não competente. Isso exige um bocadinho de treino, de reflexão, de nós utilizarmos, vemos como é que a outra parte reage ou responde, e irmos, no fundo, evoluindo em torno do não. E gerir estas relações humanas, porque ao fim e ao cabo é isso que temos que fazer todos os dias, não é? É gerir relações humanas. É gerir relações humanas e nós somos seres sociais, não é? E é curioso porque nós, enfim, há muito tempo atrás vivíamos em tribos e hoje ainda vivemos em tribos. Nós vivíamos em tribos de 100 a 150 pessoas e nunca fomos nem os mais rápidos, nem os mais altos, nem os mais fortes, mas fomos aqueles porque desenvolvemos esta capacidade para viver enquanto tribo, enquanto uns dormiam, os outros estavam acordados a defender a tribo, e somos aquilo que somos hoje. Mas é curioso que, a par disso, nasce uma necessidade fundamental, que é a necessidade de pertença a um grupo, a necessidade de pertença a uma tribo. E hoje nós temos tribos urbanas. Temos a tribo no clube desportivo, temos a tribo no trabalho, temos a tribo no ginásio, temos a tribo na igreja, temos a tribo online. E essa necessidade de pertença, nós procuramos satisfazer ativamente essa necessidade de pertença, que é aquelas tais necessidades, fartas necessidades sociais, daquela pirâmide do Maslow, precisamente ao integrarmos e participarmos e contribuirmos para essa tribo. Ora, um dos medos mais, afincados do ser humano é ser rejeitado. Precisamente porque nós precisamos da tribo, precisamos dos outros, precisamos viver dessa aceitação. E por isso, por vezes, temos receio de dizer não. Porque temos medo de nos distanciar, de não conseguir satisfazer essa necessidade. Eu digo não, o outro pode-me rejeitar. Eu posso até vir a ser rejeitado da tribo. Pois, como comportamento gera comportamento, o outro pode-me dizer não a seguir quando eu precisar. Até porque temos algum receio também de sermos rejeitados, que evitamos o não. E depois também a questão da cultura. Nós somos uma cultura que tem um conjunto de valências enormíssima, riquíssima do ponto de vista histórico, mas também sabemos que, aliás, há vários estudos, nomeadamente um do Hofstede, que diz que nós temos alguma aversão ao risco. E a aversão ao risco, quando ela surge, naturalmente nos distancia um bocadinho do não, porque eu tendo a dizer mais sim, mesmo que me apeteça dizer que não, para ser aceite, para fugir do risco. Ora, culturas mais assertivas têm mais tendência, que se permitem mais a assumir riscos, dizem mais facilmente o não. E, portanto, nós, enquanto cultura, de e as culturas mais assertivas são culturas
Com o melhor nível de vida, não. Não lhe sei responder concretamente a isso, mas posso lhe dizer que uma dessas que estava lá nesse estudo, enfim, clássico do Hofstede, uma delas é a cultura americana. Estas coisas têm sempre os dois lados, não é? A prudência é muito importante, continua a ser muito importante. Claro, e nós também não estamos aqui a dizer que agora diga não a tudo, agora esqueça o sim, não é isso que estamos a falar. De todo. Pelo contrário, nós queremos chegar ao sim, mas às vezes para chegar ao sim nós temos que dizer alguns nãos para conseguirmos lá focados. O António Sacavém, o meu convidado hoje, aprenda a dizer não sem culpas. Conversa QB com Carlos Bastos. Tenho estado a conversar com o António Sacavém, ele que é fundador da António Sacavém Communication Academy, tem realizado bastante investigação na área da liderança e da comunicação. Já foi, nós não dizemos treinador, não é? Nós dizemos coach de CEOs, de executivos. Qualquer dia temos que arranjar quase um dicionário, porque na nossa linguagem de todos os dias começam a aparecer muitos estrangeirismos, muitos inglesismos. Cada vez mais. Portanto, coach CEOs de atletas, de celebridades, tem um livro que se intitula Aprenda a dizer não sem culpas. Estávamos a dizer há pouco, atenção, isto agora também não é dizer não à torta e à direito, porque o sim faz falta. É verdade, em tudo na vida, portanto, esse equilíbrio é bem-vindo. A prudência também. É curioso, porque também dentro dos tais 3 tipos de não, há um que eu designo de não negativo. E esse não negativo tem 2 versões. Então quais são os 3 tipos de não? Para sintetizar. Ora, o primeiro tipo de não, o não positivo, o não assertivo e o não negativo. Ora, este tal não negativo tem 2 versões, se assim quisermos chamar. Uma delas chama-se uma versão acusatória, em que eu confundo totalmente a pessoa com o seu comportamento. Eu posso dizer algo do género: olha, és um imbecil, não te vou voltar a explicar isto. Eu claramente que confundi o comportamento com a pessoa. Fui assintoso, fui agressivo, fui violento com as palavras e criei espaço seguramente entre mim e o outro. Depois há um outro não mais subtil, mas que ainda assim é negativo, que é aquele não que eu digo quando me é oferecida uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, por exemplo, uma promoção, que eu sei que me pode levar para um lugar melhor, mas eu ainda assim digo que não, porque não quero assumir o risco de evoluir, de sair da minha zona de conforto. Não tanto para ir para aquela zona de desconforto, porque na zona de desconforto nós temos reações, somos reativos, não é? Temos reações límbicas, ou de fuga, ou de luta, ou de congelamento. Mas para estarmos naquilo que eu designo na zona deliciosa incerteza, em que eu me sinto confortável, apesar de estar no desconforto. E nós gostamos pouco da mudança, não é? Gostamos pouco da mudança e reagimos a essa mudança. Ora, esse não é negativo por 2 motivos. Um, porque me afasta do meu caminho, já não é de um objetivo, é da minha transformação pessoal. Mas também é um não que me distancia de eu manifestar mais do meu talento, de oferecer mais do meu talento à sociedade, às empresas, às organizações, a causas. E isso não sou só eu que perco com isso. Perco eu, mas perdem todos aqueles que me rodeiam, que era suposto beneficiarem, se assim quisermos chamar, desse talento. Por isso, são 2 nãos negativos, um mais corrosivo do que o outro, mas talvez o não acusatório até cause menor mal do que esse não, e que eu me afaste do meu crescimento pessoal e do meu processo de transformação pessoal. E daí ele ser, naturalmente, de eu ter catalogado como um não negativo, para ser mais fácil, enfim, em termos de percepção. Mas, sobretudo, é um convite às pessoas a refletirem como é que eu posso, porque todos os não satisfazem necessidades. O não negativo, por exemplo, satisfaz a minha necessidade de conforto, por exemplo, de manter dentro daquilo que é uma zona que eu considero de segurança, porque conheço. O não assertivo satisfaz a minha necessidade de liberdade, de livre-arbítrio, não é? Portanto, exercer o meu poder de escolha. O não positivo pode ser a minha necessidade de propósito, não é? De significado, de reconhecimento. E a questão é que eu vou sempre satisfazer estas necessidades básicas. Agora pode ser com veículos positivos ou com veículos negativos, não é? Que me limitam, que me afastam, que não contribuem, que não acrescentam. E o não negativo, no fundo, é um veículo negativo para eu satisfazer um conjunto de necessidades. Por sinal, essas mesmas necessidades podem ser satisfeitas
com um não assertivo ou com um não positivo. Portanto, também é um convite às pessoas lá em casa para refletirem como é que podem também satisfazer essa necessidade de ordem, de segurança, de conforto, mas através do não negativo, através do não positivo. E o livro fala disso, fala também com E os casos práticos ajudam a ter uma ideia e a fazer umas cábulas quase. Precisamente. E as pessoas a reverem-se também um bocadinho no seu, como é que isto pode ter uma aplicação prática no seu dia-a-dia. Porque apesar de eu ter procurado que o livro tivesse, no fundo, uma base científica relevante, uma outra preocupação foi tornar isto prático e acessível para as pessoas no seu dia-a-dia e, sobretudo, trazer valor acrescentado. Às vezes, no final, ou de uma aula na universidade, ou de um workshop para mais ou menos pessoas, as pessoas ao fim tendem portanto, a querer manifestar, no fundo, aquilo que sentiram. Muitas vezes dizem, eu gostei disto, gostei daquilo. Eu fico satisfeito, mas não fico feliz. Fico feliz quando eu ouço alguém a dizer que acrescentou valor. Porque o acrescentou valor eu percepciono como algo que contribuiu para o meu processo de transformação. Não, eu saio daqui transformado, porque acho até ridículo determinado tipo de espaços onde se diz, olha, venha a este curso durante 3 dias, saia daqui transformado. Talvez com o estado emocional alterado, isso sim, podemos fazê-lo em pouco tempo. Agora, a transformação é um processo para a vida, não é? Sim. Nós estamos a ser, desejavelmente, pessoas um bocadinho melhores. E até durante a próxima semana, se calhar até há uma série de comportamentos que adequa, mas que passado uma semana já se esqueceu e volta àquilo que está nas genes do seu ADN, praticamente. Exatamente. E daí ser importante o processo de repetição, mas consciente. Não aquela repetição bacoca como um papagaio, mas eu procurar conscientemente no dia-a-dia e nas pequenas coisas, tanto nas coisas maiores como nas mais pequenas, aplicar a ferramenta com consciência no momento presente. Aliás, isto está no momento presente também nos leva para um estudo muito interessante de 2010 publicado na Science, dois cientistas de Harvard, que revela, isto é de 2010, que revela de forma clara que as pessoas tendem a estar no momento presente apenas 53% do tempo. Ou seja, focados naquilo que estão a fazer agora, 53% do tempo. Quer dizer que 47% do tempo elas estão a ruminar sobre o passado ou preocupadas com o futuro. A viajar na maionese, eventualmente. A viajar na maionese. Ora, o não, e isto também nos transporta para um outro tipo de não, que também está mencionado no livro, talvez seja o mais importante de todos, que é o não a nós próprios, o não aos nossos comportamentos reativos, à nossa necessidade de nos desfocarmos daquilo que é realmente importante, para irmos arrumar a secretária, para irmos ver os e-mails, para irmos ver o SMS, às tantas andarmos a navegar na internet sem qualquer propósito, apenas para passar o tempo. Se nós aprendemos e de facto fomos mais competentes a dizer um não a nós próprios, aos nossos processos reativos, talvez consigamos com mais propriedade também dizer não ao outro. Não lhe vamos dizer tudo, porque obviamente senão o livro não fazia sentido. O António Sacavém escreveu Aprenda a Dizer Não Sem Culpas, uma edição da Manuscrito, que se calhar vale a pena ter aí em cima da mesa de cabeceira durante os próximos tempos, para ir tirando umas ideias, ou na mesa da secretária de escritório, onde quiser. Conversa QB com Carlos Bastos. Convidei o António Sacavém, que escreveu Aprender a Dizer Não Sem Culpas, um livro para ter na secretária, aí no escritório, ou para ter em casa, para ir lendo de vez em quando, porque o António tem já uma experiência muito grande nesta área. Aliás, ainda não falámos disto, podemos falar. O António Sacavém foi aqueles CEOs de executivos de empresas, de atletas, de celebridades, e nesta área, de que tipo de aconselhamento é que estava a prestar? A liderança? Sabe que um dos principais, e vou responder concretamente à pergunta, um dos principais inimigos, no fundo, da produtividade, da gestão de tempo, do foco, da nossa realização pessoal, de alcançarmos os nossos objetivos, somos precisamente nós próprios e a nossa, por vezes, menor preparação para nos mantermos focados naquilo que é realmente importante. Ora, o tema do não aparece muito associado a estas coisas, nas empresas, no mundo empresarial. Também associado à questão da confiança. E nós vemos lá aparecer, por vezes não de forma direta, mas com preocupações deste género. Hoje estive com a minha equipa e apresentaram uma série de novos projetos e eu tenho tendência a dizer que sim, porque tenho medo de desmotivar. Ou estou numa reunião de análise de atividade e sou confrontado com um conjunto de coisas e calmo, não consigo dizer por vezes algo que naturalmente se aproxima do não, esteja encapsulado, independentemente da forma como está encapsulado. São temas que surgem. No coaching, naturalmente, o coaching é um processo, às vezes é confundido com mentoring, isto, aquilo, consultoria, não. Coaching, em essência, é um processo de questionamento. Portanto, o coach, enfim, parte de um pressuposto que as pessoas têm os recursos para chegar às suas próprias soluções. Nem que o recurso seja procurar mais recursos.
nem que o recurso seja procurar mais recursos. Portanto, é um processo, sobretudo, de questionamento. E, naturalmente, a pessoa por si chega àquilo que é essencial. Porque acaba por ser coisas que as pessoas, no fundo, sabem. No entanto, não se permitem experimentar, não se permitem colocar em prática e por vezes precisam ou de um livro, ou de um curso, ou de escutar atentamente uma entrevista para se começarem a permitir e para dizer isto pode fazer sentido. De facto, aquilo que eu já pensei quando estava lá no chuveiro, numa manhã fria de inverno, naquele chuveiro quentinho, aquela ideia que eu tive, pode fazer sentido. E seguramente nesta área é um tema que aparece muito. Também associado a uma da formação que nós damos, das mais requisitadas no mundo empresarial, que é transformar os conflitos em produtividade. Portanto, entra aqui na questão da gestão do conflito. Como é que eu posso, no fundo, lidar com o outro de forma mais habilitadora, permitir-me a dizer não e ainda assim manter uma relação positiva, uma relação, enfim, que continua a gerar criatividade. Porque nós geralmente associamos o conflito a algo que é mau. Não tem que ser mau. As pessoas às vezes fogem do confronto, não é? As pessoas tendem a fugir do confronto e há confrontos que de facto se podem bem evitar, mas há outros. Nós ouvimos dizer isto muitas vezes, quer dizer, eu não sou uma pessoa de confronto e depois não sei o que é dizer na altura e depois a resposta só me surge 2 dias depois. Porque congelo. É aquela coisa de a pessoa disse-me aquilo, eu não estava à espera, congelo na altura, porque, enfim, fiquei com uma reação límbica de medo, de receio, etc. E depois estou todo o dia a culpar-me, a dizer devia ter respondido isto, devia ter respondido aquilo, devia ter respondido aquilo outro. Ora, por isso é que eu digo, não competente é o não consciente. É o não que me permite perceber o que está ali a passar-se, fazer alguma restrição a esta tendência reativa, ou de congelar, ou às vezes de explodir, porque também é o outro lado, não é? O explodir com raiva, é o ter um não logo ali ao pé do coração. Fazer alguns minutos de restrição, alguns segundos de restrição, alguns dias. Às vezes há e-mails que é preciso uns dias de restrição antes de responder. Não sei se já lhe aconteceu. Para ponderar bem. Para ponderar bem. Esse espaço, eu estou a dizer um não. Mas estou a dizer um não o quê? Estou a dizer um não à minha reatividade, à minha necessidade de responder logo, ou de ter razão, não é? E de mostrar que tenho razão, com mais ou menos poder, exercendo mais ou menos poder. E por isso é que eu digo, de facto, esse não interno, aprender a dizer não interno, e há 3 passos muito concretos que são partilhados no livro, é riquíssimo. Porque aí sim talvez esteja a semente da nossa transformação pessoal. Porque é o minuto, é o segundo. Quantas vezes no minuto nós às vezes dizemos tens que ir arrumar a secretária, tens que ir ver os e-mails. E numa tentativa de nos desfocar daquele artigo que estamos a escrever, daquela reunião que estamos a preparar. E é um processo de treino. De mas respondendo de alguma forma a esta questão que lhe estava a colocar, em relação, por exemplo, aos executivos das empresas, aos atletas, às celebridades, aquilo que se coloca, quer dizer, imagino que sejam necessidades diferentes. Quer dizer, imagina ao nível da liderança, não é? Portanto, ao nível da liderança. Um líder, aliás, o Warren Buffett diz aquilo que, enfim, que é um dos 3 homens mais ricos do mundo, um filantropo, enfim, de grande porte. Uma das coisas que ele diz, que aliás eu cito no meu livro, é que o que diferencia as pessoas que têm sucesso daquelas que têm muito sucesso é aquelas que têm muito sucesso dizerem mais vezes a palavra não. Mas não é aquele não reativo. É não a tudo aquilo que não interessa e que se desvia daquilo que é, se quisermos chamar, um propósito, um objetivo maior. Não um objetivo egoísta, porque isso também pode ser confundido, isto pode ser trazido também. Não, porquê? Porque eu tenho de dizer sim a mim próprio. Mas com alguma certeza das decisões que está a tomar. Nós sistematicamente temos de tomar decisões, porque nem sempre são acertadas. Nesses casos, eventualmente são mais acertadas e conseguindo discernir o caminho, sabe dizer não ou sim, não é? Precisamente, e depois, discernindo o caminho, tomando a decisão de dizer o tal não ou assim, como é que eu vou comunicar? Porque há pessoas que são muito boas a dizer não, há líderes que são bons a dizer não, só que enquanto dizem que não, criam um espaço tremendo entre eles e a equipa, porque não é um não competente, não é um não que tenha em consideração as necessidades da pessoa que está à frente dele, os sentimentos da pessoa que está à frente dele. Portanto, este não positivo também convida as pessoas a terem empatia. Em liderança... Mas eu também dizia há bocadinho que há os líderes e aos chefes, mas não é bem a mesma coisa. não é toda a mesma coisa. Daí que o não positivo exige treino. Como ser líder exige treino. Porque ser chefe é aquele lugarzinho lá no organigrama que nos colocam. Ser líder, enfim, é servir antes de me servir. Não é? Ser líder é, no fundo, eu não só procurar satisfazer a mim próprio, mas satisfazer sobretudo as necessidades da equipa. Ser líder também é aquela pessoa que não está disposta a triturar a equipa para safar ela própria. E vemos que isso por vezes acontece no nosso dia-a-dia. Portanto, exige preparação, exige consciência. E sabe que havia um sábio muito interessante, se chamava Hillel, era mais ou menos da altura de Jesus Cristo, e ele dizia uma coisa muito interessante, que é, se eu não for por mim, quem será? Se eu não for por mim, quem será?
Mas se eu for só por mim, que serei eu? E daí o líder tem que ter esta dualidade, tem que saber muito bem qual é que é o objetivo, como é que ele serve o bem maior, a visão da empresa, mas ao mesmo tempo, como é que eu vou, no fundo, colocar este objetivo ao serviço de todos os outros, da minha equipa, dos meus clientes, das pessoas que me rodeiam. Porque se for um objetivo egoísta, não é? Na realidade, ele é fraco. O não egoísta é fraco, mas o não positivo é forte. Porquê? Porque ele aproxima do meu propósito não só por mim, mas por todos aqueles que me rodeiam e que podem beneficiar disso. Portanto, dizer não tem que ser mau. Não tem. António, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Foi um grande gosto. O António Sacavém, está aqui este livro da Manuscrito. Aprenda a dizer não sem culpas. Leia, só faz bem.